Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você foi abençoado nessa noite, amém? Louva a Deus por todo preparo, louva a Deus por tudo que, por esses dias, aprove o Senhor dar essa direção para esse culto, e com certeza não faltou dedicação, não faltou ensaio, não faltou por parte de cada um dos participantes, né, um empenho para que tudo isso acontecesse, e com certeza Deus tem um propósito. Vou repetir essa parte, que eu acho que essa parte eu não fui muito claro. Em tudo isso, Deus tem um propósito. E esse propósito vai ficar muito claro nessa noite, além daquilo que você já ouviu aqui, de trono, de volta de Jesus, de livro da vida, da volta de Jesus, tudo isso que está contido dentro dessa gratidão que nós temos, este grito na garganta de Maranata, que ecoa dizendo, ora vem Senhor Jesus, ou seja, eu tenho que estar realmente preparado, pronto para gritar, Maranata. Porque eu tenho que ter certeza que duas coisas pelo menos estão em ordem na minha vida. Eu tenho que ter certeza, se ele voltar, eu vou subir com ele. Porque muitos vão ficar naquele dia. E o grande espanto, o grande perigo que eu encontro e quero partilhar com vocês em rápidas palavras, quero ser aqui bem sucinto naquilo que eu quero partilhar, é que a Bíblia fala de uma forma bem clara, diga assim comigo, o grande e terrível dia do Senhor. Olha que coisa, irmãos, esse grande e terrível dia do Senhor, diga assim, será grande para alguns, mas será terrível para outros. Será grande para os que forem arrebatados e se encontrar com Ele nos ares. Será um dia grande, um dia de júbilo, um dia de valeu a pena, um dia, Senhor, obrigado, porque valeu a pena tudo aquilo que porventura passei, todas as afrontas, todas as vezes que eu tive que abrir mão de algumas coisas, eu tive que carregar uma cruz, eu tive que, negar a mim mesmo em algumas circunstâncias, mas valeu a pena. Esse dia é um dia grande, um dia poderoso, um dia de, um dia aguardado, um dia, querido, que será especial. Mas ele não fala somente o grande dia do Senhor. Ele fala assim, o grande e terrível dia do Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado com muito carinho, fala, vai ser grande para você, mas vai ser terrível para alguns. Eu queria partilhar com vocês algumas coisas bem rápidas, objetivas. Eu estava na cidade de Imperatriz do Maranhão. Abre por gentileza aí João, capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo 21, vou me utilizar da revista e corrigida. Quero louvar a Deus por tantos preciosos aqui, né? Os bosquetes, aleluia. Ai, que família linda, né? Tantos outros amados irmãos aí que estão aqui conosco. Muito obrigado pela presença de todos, que o Senhor vos abençoe de uma forma toda especial. Capítulo 21 de João, versículo 25, o último versículo do Evangelho de João. Aqui está dizendo algumas coisas que eu quero fazer umas considerações aqui bem rápidas. Está dizendo assim, porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Presta atenção nisso, irmão, que é bem forte isso. É bem, algo que pode despertar em você alguma coisa. Está dizendo assim, porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fossem escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Diga comigo amém. Então aqui está trazendo um alerta, isso é o final do Evangelho de João, é o último versículo, o último capítulo. E ele está dizendo, olha, o que Jesus fez não é apenas o que está escrito.
Presta atenção nisso. O que Jesus fez não é apenas o que está escrito. Mas me ajuda aí, diga assim: Jesus fez ainda muitas outras coisas. Capítulo 20 do Evangelho de João, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Assim diz a palavra do Senhor. Eu estou fazendo um pequeno alicerce aqui, para algo que o Senhor precisa falar comigo, falar conosco. E de uma experiência que eu tive, uma experiência que não foi algo que me contaram, algo que eu vivi. Eu estava na cidade de Imperatriz do Maranhão, hospedado por ocasião do trabalho. E ali estava um crente em uma sala de recepção sendo moído, massacrado. E muitas vezes, querido, ser crente é isso. Você passa por escárnio, você passa por lutas, provações, adversidades. Estava lá alguém que se levantou e falou: olha, o que o teu Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Não está escrito, mostra para mim na tua Bíblia. O que o teu Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Porque ele aparece aqui com 12 anos, e depois quando ele aparece novamente, ele está com 30 anos. Mas o que ele fez nesse período aí dos 12 aos 30? E aquele crente estava... Isso numa sala de recepção de um hotel. E aquele assunto foi ficando chato, apertado, angustiante. E eu estava chegando. Não tinha nada com aquilo. Ou tinha? Pega para mim, por favor, aí, Mazon, eu esqueci de trazer. O que teu Jesus fez dos 12 aos 30? Explica para mim. Você fala que o teu Jesus é isso, teu Jesus, mas dos 12 aos 30, cadê a história dele? Por que não está escrito o que ele fez? Isso começou a ficar chato. E graças a Deus que tem um ministério chamado Gideões Internacionais. Eu estava ali a trabalho. Mal entendia eu que o principal trabalho seria esse, né? Mas eu estava ali defendendo realmente o meu trabalho como representante comercial. Mas aquilo começou a apertar aquele crente, ele ficou sem saída ali. Eu entrei dentro do meu quarto, que estava realmente assim, posicionado bem de frente. A recepção ali, onde os representantes, onde os hóspedes ficam ali, em comum, tendo acesso à televisão, uma área em comum aos hóspedes. E esse crente estava sendo massacrado ali. Eu entrei lá dentro do meu quarto, aleluia. Aí eu saí com uma Bíblia, aleluia, dos Gideões. Aí eu falei: querido, eu não tenho nada com isso, você me perdoa a minha intromissão, mas deixa eu abrir um texto para você aqui. Aí eu abri esse texto aí, ó, capítulo 20 de João, versículos 30 e 31, diz assim: Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais, muitos outros milagres, muitas outras maravilhas. Jesus operou, realizou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Eu vou repetir. Estes, porém, foram escritos. Tem muitos milagres aqui, muitos sinais, muitas maravilhas, muitas curas de várias e variadas espécies, jeitos, maneiras. Mas, queridos, está dizendo aqui de uma forma clara, parafraseando o texto, que tudo que eu preciso para acessar a vida eterna está aqui. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é
o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Agora deixa eu passar alguma coisa para você, para nós aqui, de uma forma bem objetiva, sucinta, que eu preciso entender nessa noite, juntamente com você, de motivos que nós temos de gratidão para esse final de ano, gratidão para isso que nós ouvimos da parte do pastor Marcos, que há 30 anos atrás, ele teve uma decisão. Ele pediu aqui para alguém aí, né? Não sei quantos anos faz, não sei que dia que você entendeu isso que está escrito. E você crendo nisso que está escrito, você acessou algo. Porque, querido, toda a humanidade está perdida. Por um homem entrou o pecado no mundo através do pecado da morte, assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E Jesus veio justamente para resolver essa questão, para tirar de morte eterna, de condenação eterna. Por isso que nós falamos tanto essa questão das virgens, essa questão que ele vai voltar, por isso que é grande e terrível. Então tudo que eu preciso para acessar a salvação, para acessar as promessas, tudo que eu preciso para ter o meu nome no livro da vida, diga assim, é só eu crer naquilo que está escrito. Isso é mais do que uma religião. Agora deixa eu passar algo para vocês, a importância dos livros. Diga assim, o pastor está falando, que ele vai falar, especificamente, da importância dos livros. Porque está dizendo aqui, querido, que se tudo que Jesus tivesse realizado, enquanto ele esteve aqui na terra com os seus discípulos, João está dizendo, eu creio que nem no mundo inteiro caberia a quantidade de livros que teriam que ser escritas. Jesus fez muitas outras obras, muitos maiores milagres, Jesus fez coisas tremendas, irmãos, e ele continua fazendo até o dia de hoje, e ele vai fazer de novo nesse lugar, nessa noite. Mas certa feita, um homem teve a curiosidade de conhecer esses livros, que eram ainda pergaminhos, rolos, não estava como está na sua mão, na minha mão, que já está aqui, sabe, totalmente aqui, várias traduções, você tem a Bíblia impressa em várias traduções, tem uma tradução mais fácil, numa linguagem de hoje, uma tradução nova, sabe, nova versão internacional, você tem a revista e corrigida, revista atualizada, você tem uma King James, você tem uma variedade de versões, onde eu posso acessar e crer que aquilo que está escrito aqui é o suficiente para que eu possa ter vida, crendo no nome de Jesus. Mas certa feita um homem, ele teve curiosidade. Projeta para mim Daniel capítulo 9, por gentileza. Outro contexto, um contexto aqui é um contexto de cativeiro. O contexto aqui é um contexto que o homem está passando, vivenciando situações que ele é arrancado do convívio da sua família, do meio ali onde ele estava inserido, na companhia dos seus pais, pertencendo, participando de uma sinagoga, e ele é roubado, ele é arrancado, ele é levado contra a sua vontade, escravizado, cativo, e vai parar na Babilônia, um jovem ali dos seus 15, 16 anos. Imagina um jovem nessa idade ser totalmente privado e parar na Babilônia. Mas no meio de tudo isso, esse jovem, ele teve uma curiosidade de estar pesquisando os livros. Aqui está 66 livros. Diga assim comigo, 66 livros. 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Compõe 66 livros, eu tenho aqui na Bíblia Sagrada. Mas antes de ser realizado toda essa, sabe, esse trabalho maravilhoso que está na minha e na sua mão, eram os pergaminhos, os rolos. E Daniel vai dizer aqui para mim e para você, que no tempo de Daniel, em meio a um cativeiro babilônico, em meio a uma crise, em meio a algo que estava ali oprimindo, tirando a liberdade, está dizendo assim, no primeiro ano, no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual fui constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, ele está contando uma experiência que ele teve. Eu, Daniel, entendi, diga assim, entendi pelos livros,
um pergaminho, um rolo, num papiro. Entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, diga assim comigo, era de 70 anos. Continua, por favor. E eu, obrigado, só até ali. E aí Daniel vai falar aqui agora, quando ele teve o entendimento, ele ali, querendo conhecer, querendo, sabe, por isso que a Bíblia fala em Oséias 4,6, o meu povo perece ou está perecendo, ou o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, e Daniel buscou o conhecimento, Daniel quis saber, Daniel pesquisou, Daniel, sabe, ele empreendeu tempo para conhecer, e quando ele chegou no rolo, no livro do profeta Jeremias, ele teve uma revelação, que aquele cativeiro estava estipulado por Deus para durar, diga comigo, 70 anos. Continua, por favor. E eu, após ter essa revelação, e eu, após ter esse conhecimento, e eu, após acessar essa revelação, eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum, e pano de saco e cinza. Ou seja, querido, depois que ele entendeu, olha, se é 70 anos, Senhor, está na hora desse cativeiro acabar. Se é 70 anos, esses 70 anos está se cumprindo, e ele então se posiciona, e ele vai então ali diante do Senhor, e começa, sabe, com jejum, com rogos, com humilhação, pano de saco, Senhor, eu sei que esse é o tempo da libertação, eu sei que esse é o tempo do Senhor, sabe, nos livrar de todo esse cativeiro. Eu sei, Senhor, que o Senhor prometeu que seria 70 anos, eu sei que o Senhor vai se mover, eu sei que o Senhor vai operar, eu sei que o Senhor vai fazer coisas tremendas, esse é o tempo do Senhor se manifestar. Mas diga assim, mas ele teve que entender tudo isso, diga assim comigo, pelos livros. Por gentileza, abre comigo aí, Esther capítulo 6. Outro contexto, outro reino, outro governo, outro personagem, mas a mesma situação. Diga assim, livros. Diga assim, o pastor está falando sobre a importância dos livros. Me ajuda aí, pergunta para a pessoa do teu lado aí. O pastor está falando sobre o que mesmo? Não esquece. O pastor está falando sobre a importância dos livros. Mais 10 minutinhos eu estou encerrando. Não, fica tranquilo, não vou atrapalhar o teu lanche, aleluia. Olha aqui, queridos, naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres. Você que está grávida ou esperando aí filhos, olha que nome bonito. Anota para você não esquecer, aleluia. Bigtã, olha. Anotou aí? E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. Esse homem, ele viu que havia uma conspiração contra o rei Assuero. Esse homem em seus dias, chamado Mardoqueu ou Mordecai, de acordo com a sua tradução, ele então viu ali, trabalhando ali, sabe, nas portas do palácio, que havia uma conspiração contra, sabe, contra o rei Assuero, e que queria de alguma forma prejudicar o rei Assuero. E ele então delatou, ele então denunciou aquela situação, só que aparentemente não aconteceu nada. Mas querido, existe um livro, e nesse tempo também existia um livro, mas eu vou te falar de um livro maior do que esse. Mas desse reinado também existia um livro, diga assim, existia um livro das memórias, das crônicas,
onde tudo que era feito era registrado. E esse ato que Mardoqueu fez, em benefício do rei, ficou registrado. E um dia o rei estava lá, mas Deus é justo, aleluia, Deus é fiel. Deus é aquele, querido, que é justo e verdadeiro. Um dia esse rei estava lá, e Deus permitiu que o sono dele passasse. Perdeu, Nilson, o sono. E quando ele perdeu o sono, ele falou, traz o livro das memórias, traz o livro das crônicas, e pediu que lesse o livro. E quando começaram a ler o livro, ele achou este ato, que Mardoqueu tinha delatado, que Mardoqueu tinha denunciado, isso. E ele falou, mas que honra se deu a ele, por esse ato que ele fez para comigo? O que fizeram de honraria para ele? E ele descobriu que não tinha feito nada. E aquele que estava querendo a cabeça dele, fazendo uma forca para ele, você conhece a história. Esse mesmo foi ter que andar com ele a cavalo pela cidade, assim se fará ao homem que o rei agrada. E ele foi passeando ali, querido, no cavalo do rei, com as vestes do rei. Depois você lê essa história, ela é linda, mas eu não quero me ater muito a isso. E o inimigo dele estava passeando com ele, e tinha que pronunciar, isso se fará. Aquele em que o rei se agrada. Então ele foi honrado, diga assim, porque estava escrito no livro. E você vai ver, o pastor Marcos falou sobre isso aqui, eu quero ser bem sucinto nisso, estou até repetitivo, mas ele falou em Apocalipse 21, diga assim, sobre o livro da vida. Existe um livro, irmão, e esse livro será aberto, assim como esse livro do rei Assuero um dia foi aberto, e achou escrito ali, a minha vida, a tua vida, as decisões que você toma, as coisas que você faz enquanto está neste presente século, estão contidas no livro, e um dia esse livro vai ser aberto. Olha que coisa tremenda que acontece aqui no juízo final, tremenda, e ao mesmo tempo, para uns, terrível, diga assim, tremenda, mas se eu não atentar para algumas coisas, e considerar, e entender, que há um acesso, sabe, o que está escrito aqui, foi para que eu, crendo, eu tenha acesso à vida eterna, é isso que nós lemos no Evangelho de João, mas olha o que diz aqui, Apocalipse capítulo 20, aleluia, teria muitos textos aqui, mas a minha ideia não é cansar você, misericórdia, nós falamos aqui muito, durante as canções, sobre esse cenário de novo céu, nova terra, ruas de ouro, ter acesso a Ele, abraçá-lo, ter um encontro com Ele nos ares, e dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, eu estava te esperando, eu me preparei para esse dia, me preparei para esse encontro, mas olha o que diz respeito aqui ao juízo final, isso está mais perto do que você e eu imagina. Capítulo 20 de Apocalipse, a partir do versículo 11, por gentileza. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Querido, isso independe de eu crer, de eu não crer, isso vai acontecer, está escrito, e nenhuma palavra que está escrito cairá por terra, passarão os céus e passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, diga assim comigo, que é o da vida. É esse livro, querido, o livro mais importante da história, que vai ser aberto. Diga assim comigo, o livro da vida. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo
as suas obras, segundo o que praticaram na terra. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, não a primeira morte. Todos os que morreram, de uma forma ou de outra, vão estar nesse dia, sendo julgados pelas obras, por aquilo que eles praticaram, pelas oportunidades que eles tiveram, ou por aquilo que eles abriram mão. Mas vai estar tudo registrado. Agora olha o que está escrito aqui, querido, eu quero finalizar aqui. Por isso que vai ser grande, diga comigo, por isso que vai ser grande, mas pode ser terrível, para quem não entender essa parte. Olha o que está escrito: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Eu queria orar com você nessa hora. Eu tinha uma religião. Vou repetir. Eu tinha uma religião. E eu defendia, assim como esse jovem que estava lá nesse hotel Imperatriz, falando, eu tenho religião. Religião não é ter nome escrito no livro da vida. Eu preciso acessar pelo conhecimento de como ter a vida eterna. Existem muitas outras coisas que Jesus fez que não estão escritas neste livro. Estas foram escritas para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais acesso à vida. Então, querido, a pergunta que eu quero aqui fazer, a oportunidade que eu quero abrir aqui, é porque um dia abriram para mim. E não é questão quem merece e quem não merece, é por graça, irmão, ninguém merece. É porque eu faço isso, faço aquilo, querido, não é por obras, para que ninguém se glorie, porque senão aquele que faz mais obra teria mais oportunidade. É por graça, é algo que não custa, a não ser o sangue que Jesus derramou naquela cruz. Então, amados, eu quero aqui, de repente você não tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida. Se Jesus voltar hoje, meu nome está escrito lá, eu vou subir com ele para o grande dia do Senhor, ou eu corro o risco de não estar escrito e para mim ser o terrível dia do Senhor? Porque falaram para mim desse Jesus, que eu tinha que entregar minha vida para Jesus, falaram que era importante eu dar esse passo de fé, de me entregar, é uma simples entrega. Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, creio que tudo que o Senhor fez, foi para que eu tivesse acesso à vida eterna, eu te recebo como meu Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. É simples assim. Mas só, querida, a oportunidade muitas vezes é dada, foi me dada várias vezes e eu disse não. Quantas vezes falaram isso para mim? Falaram, rapaz, você tem a tua religião, eu tenho a minha. Não é religião, irmão, é muito mais sério do que isso. É o que você ouviu das virgens, tinha as nécias, tinha as que estavam, sabe? Vou ver o que eu faço lá na frente, muitas vezes não dá tempo. Então, se você está aqui nessa noite, você entende, eu quero ter certeza que o meu nome esteja escrito no livro da vida. E eu estou aqui nessa noite. Talvez você foi convidado, talvez foi uma luta para você vir, talvez você nem queria vir, mas para não desonrar a pessoa que te convidou, falou, olha, se eu não for, de repente ela vai ficar chateada comigo. Mas um dia eu tive essa oportunidade, querido, um dia eu tive essa oportunidade. Eu louvo a Deus, porque alguém um dia me deu essa oportunidade. Se você está aqui, querido, sabe, quem tem que ser envergonhado aqui, só existe um, o diabo. Mas este culto de gratidão, é um dia você vai lembrar, falar, olha, eu tenho gratidão, porque um dia eu acessei, um dia o meu nome foi escrito no livro da vida, um dia, e esse dia fez toda a diferença na minha vida. Se você está aqui, você fala, pastor, eu quero ter essa certeza, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Se você, desse lado aqui, se puder, só levanta a tua mão, por gentileza. Levanta a tua mão. Eu quero ter essa certeza do meu nome estar registrado nos céus. Os discípulos certa feita foram enviados em 70 para fazer a obra,
E eles começaram a fazer a obra, porque eles foram enviados por Jesus, depois que Jesus fez o que tinha que fazer, tomar o poder de volta. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele comissionou os 70, e os 70 foram enviados, e começaram a ver milagres, começaram a ver curas, começaram a ver maravilhas, e eles voltaram maravilhados, e chegaram para Jesus: Senhor, até os demônios nos submetem. E Jesus vira para eles e fala assim: olha, vocês não se empolguem por isso, não se alegrem por isso, mas se alegrem antes pelo fato dos vossos nomes estarem escritos no céu. É isso que vai fazer diferença naquele dia. Desse lado aqui tem alguém que quer realmente entregar a sua vida para Jesus? Falou: Senhor, eu quero meu nome escrito no livro da vida. Só dá um sinal aí com a sua mão. Tem alguém desse lado aqui? Falei: eu quero hoje ter certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. Talvez você está aqui, querido, não sei se você vai ter uma outra oportunidade. Tem alguém desse lado aqui que quer fazer isso? Só dá um sinal com a mão aí, em nome de Jesus. Aproveita isso, querido. É uma oportunidade única, e com certeza isso vai fazer toda a diferença naquele dia. Eu queria convidar você que levantou sua mão, ou você que não levantou, mas fala: pastor, eu quero ter esse encontro com Jesus. Eu quero que quando Ele voltar, eu tenha certeza que eu vou estar com Ele. Eu não quero passar pela tribulação, eu não quero passar pelo lago de fogo e enxofre. Eu não quero passar por esse processo no juízo final, de sofrer, de ser condenado, sendo que eu tive oportunidade de salvação, mas eu não quis a salvação. Sabe, querido, a salvação muitas vezes a gente joga fora, que ela já foi conquistada, mas eu preciso dar um passo de fé. Você que levantou sua mão, sai do seu lugar, vem aqui na frente, rapidinho, que eu quero orar com você. Você não está aceitando uma religião. Aqui nós não vendemos religião. É algo muito maior do que religião. Religião traz contenda, religião traz briga, religião joga bomba no outro. É muito acima de religião eu ter acesso realmente a uma conquista. Tudo que Jesus conquistou é um direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós. Tomamos posse. Está aqui, querido, sabe, disponível para eu tomar posse. Porque pode ser que naquele dia, como as virgens, 5 estavam prontas, preparadas para o noivo, e 5 nécias deixaram para a última hora. Depois, quando o noivo chegou, não deu tempo, a porta se fechou e elas ficaram do lado de fora. Quero abrir a oportunidade pela última vez. Eu não vou insistir de forma nenhuma. Pastor, eu estou aqui, eu quero ter essa certeza, eu quero acessar, eu quero tomar posse disso. Se você está aqui, querido, aproveita esse dia. Talvez esse dia Deus marcou para mudar a tua história, para mudar a tua história. Se você está aqui, sabe, mais 30 segundos, tem uma oportunidade de você acessar. Eu não posso fazer isso por você. Aplauda Jesus por essa vida. Aleluia. 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 Tem mais alguém? Dou-lhe uma. Tem mais alguém? Amém. A igreja só serve para isso, irmão. Quando a pessoa entende o que é a palavra religião, muitas pessoas não entendem o que é religião. Religião é derivada de uma palavra que chama em latim, diga assim comigo, religare. Sabe o que é religare? Que é da onde sai a palavra religião. É que todos pecaram. Romanos 3:23, eu vou ser bem rápido. Nós já vamos encerrar. Vai ter uma dança profética ainda, aleluia. Mas o principal de tudo isso é aqui, irmão. Tudo isso, sabe? O principal momento do culto é esse, onde as pessoas estão tendo os nomes escritos
no livro da vida. Olha lá, diga assim comigo, porque todos. Eu não sei se você entende esse verbo. Diga assim, porque todos. Fala assim, inclusive eu. Porque todos pecaram. E a palavra diz que destituídos, separados, sabe, perdeu acesso, foi cortado da comunhão. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o que Jesus veio fazer? É morrer no meu lugar, para que você não morresse, morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos novamente ser ligados a Ele. Essa palavra religião é religar, é tomar aquilo que está desligado, destituído, e ligar de volta, trazer de volta a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Esse é o papel da igreja. Amém? Você que está aqui, se você puder ficar de pé, estender sua mão para cá. Mas você, de alguma forma, querido, querida, você de repente ficou preso na cadeira aí, alguma coisa te prendeu. Se você quiser no final, de uma forma particular, querido, nós não estamos aqui para expor ninguém, pelo amor de Deus. Mas se você tem dúvida da tua salvação, do teu nome estar arrolado nos céus, do teu nome estar no livro da vida, isso pode fazer diferença naquele dia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quero orar com esses irmãos, estenda sua mão para cá. Vocês só repetem comigo, por gentileza. Se tiver alguns queridos aqui, o Fabinho, vem aqui por favor. Alguém da família aqui, seja aqui perto aqui. Vocês vão repetir comigo, é bem simples. É algo que eu posso apenas dar a direção para vocês, e vocês pronunciam com a própria boca. E isso é suficiente para que Jesus realmente faça o que de fato Ele prometeu fazer. Fala assim, Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra, e pela Tua palavra, eu dei um passo de fé até esse altar. E eu quero te pedir, nesta noite, perdoa todos os meus pecados, e escreva o meu nome no livro da vida. Eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu creio que o Senhor morreu para que eu pudesse ter vida, e vida em abundância, e eu tomo posse, eu acesso nessa noite tudo que o Senhor conquistou naquela cruz. Eu tomo posse no nome de Jesus. Senhor Jesus, toma minha vida em Tuas mãos e dirija cada passo que eu tenho que dar, e me ajuda a caminhar contigo, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Amém. Eu queria que alguém saísse do seu lugar, viesse aqui abraçar esses irmãos. Aleluia. Vai ter uma dança profética agora. Ao encerramento da dança, o culto está encerrado. Que Deus te dê aí, que o Senhor te dê um final de ano maravilhoso com a sua família, um final de ano abençoado. É uma alegria, sabe, estar aqui com vocês, é uma honra recebê-los. Após a dança, o culto está encerrado. Você pode cumprimentar o seu irmão aí, e que o teu final de ano seja maravilhoso. É o desejo do meu coração.